Fala jovem, meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nós vamos dar continuidade à série que nós começamos a fazer a respeito da Cabala Mística da John Fortune, explicando um pouquinho para vocês de baixo para cima da árvore, e hoje nós chegamos num limbo, Dat. E eu convidei novamente o Bruno para falar um pouco a esse respeito. A gente vai ler um pouco a Cabala Mística, vai tentar entender um pouco, passar um pouquinho das nossas experiências. E eu queria apresentar para vocês, para você que ainda não conhece, o Bruno Moraes, do projeto Entre o AE e o Orum. Ele vai falar um pouquinho para vocês. Olá pessoal, mais uma vez obrigado aí pelo convite de poder estar no seu canal aí, Sérgio, né? Esse vídeo também vai estar aqui no meu canal, Entre o AE e o Orum. É um projeto que eu falo sobre espiritualidade e esoterismo, né, no YouTube. Eu sou mestre reikiano, tarólogo e astrólogo. E crio conteúdo aqui na internet de uma maneira geral. Sim. Bruno, nós chegamos, como eu estava explicando para a audiência, nós começamos a falar a respeito da Cabala, né, de uma forma mais humana para o divino, né, dessa configuração mais baixa, dessa frequência mais baixa, né. A gente falou da formação, né, da 10ª Sefirá lá embaixo, né, dividida entre os 4 elementos. A gente explicou, né, que a Sefirá é um círculo, é uma esfera, né, dividida, né, parte interna, parte externa, representa o microcosmo, representa o macrocosmo. E agora a gente atingiu um limbo. A gente atingiu, como a Bíblia fala, o abismo, né? A gente está com os 2 triângulos apontando para baixo. A gente chegou na base desse segundo triângulo apontando para baixo e a gente tem que atingir o primeiro triângulo apontando para cima, e isso é Dat. Isso é o nada que pode se tornar tudo, né? Esse buraco no universo. Então eu vou começar lendo pro pessoal a Cabala Mística, tá? Da John Fortune, a página 137. Eu vou puxar aqui para mim, tá? Ok. Pessoal, vamos lá então. Falei, né? Abismo, precipício, porque é a respeito disso que se trata, é disso que se trata. Então vamos lá. Página 137, segundo parágrafo. O abismo, o precipício que se localiza entre o macroprósopos e o microprósopos, assinala uma demarcação na natureza do ser, no tipo de existência que prevalece sobre os 2 níveis. É nesse abismo que Dat, a Sefirá invisível, tem sua estação, e poderíamos chamá-la corretamente de Sefirá do Devir. Ela se chama também conhecimento, termo que poderia ser interpretado ademais como percepção, apreensão, consciência. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, depois eu vou ler a respeito disso na Anatomia da Alma. Legal. Então, da arte, então primeiramente eu vou falar sobre como a John Fortune descreve da arte no livro dela, né, e como a gente tem a visão da arte dentro dessa estrutura da árvore da vida, como nós já nos referimos anteriormente, né, uma árvore da vida mais relacionada que surge aí dentro das escolas iniciáticas, né. E aí depois eu queria falar um pouco sobre a visão de arte já um pouco mais ortodoxa, né, que tem diferença, uma diferença importante, na verdade. Mas primeiramente, como a gente vê no estudo esotérico, principalmente do jeito que nós dois estamos estudando aqui, que é na maneira ascendente da árvore, da arte é esse abismo ou esse véu que existe entre o segundo triângulo, que é o triângulo ético, e o triângulo supremo, né, que é o início das emanações ali da árvore. E o nome desse abismo é o conhecimento.
Então a gente tem algumas teorias que chamam essa travessia por Da'at de A Noite Escura da Alma, né? O maldito Corozon, né? Uma representação daemônica ou demoníaca, né? Então o que seria isso, né? Na prática? Seria aquele momento em que o estudante de magia, o praticante de magia, ele entra em si mesmo de uma maneira extremamente profunda, tá? Ele acessa o seu abismo, ele acessa as suas sombras, falando, usando um termo psicanalítico, ele acessa tudo aquilo nele que é recalcado, tudo aquilo nele que ele não aceita, que é escondido ou que está fora da sua consciência, né? Para trazer aquilo à tona e abraçar aquilo como parte do que ele é. Então, é com certeza um dos momentos mais difíceis da jornada, né? E por isso mesmo é um dos momentos culminantes, é um dos últimos momentos, né? Essa introspecção, essa entrada no abismo e essa retificação, né? Das nossas sombras, do nosso abismo, dos nossos demônios, né? Então, dentro dessa jornada da árvore, Da'at, de uma maneira prática, né, dentro dos estudos e das práticas mágicas, esotéricas, Da'at vai representar esse momento. A gente pode dizer, então, claramente que esse conhecimento não é só o externo, mas também é um conhecimento interno. É a aplicação prática do conhecimento externo dentro de si mesmo. É mais profundo até do que um autoconhecimento, porque eu inclusive passei por isso, né? Aquela coisa de você lutar contra si mesmo, o seu ego e o seu ID conflitando, né? Aquilo que você é e aquilo que você acredita conflitando com aquilo que você aprende. Você pode falar um pouco a respeito disso pra gente? Sim, sim. Porque a gente tem realmente tudo isso que você falou, é o que nós somos, né? Nós somos o ego, nós somos o superego, nós somos o id, né? É importante o estudante de magia e a pessoa que está querendo transcender a sua maneira de visão de mundo e tudo mais, né? Entender que nada disso vai ser eliminado da nossa vida, né? Pelo contrário, são coisas que a gente precisa aprender a conciliar, né? Sim. É isso que a gente aprende na alquimia, por exemplo. Exato, Alquimia isso. é isso, né? Então, o que acontece? Esses conhecimentos, esse conhecimento, por exemplo, né? Quando a gente falou lá em Tiferet, e Da'at tem muito a ver com isso porque está no mesmo pilar. É quando a gente entende que a vida ela é mais do que a matéria. A vida ela é mais do que aquilo que atende às nossas necessidades físicas. A vida é mais do que aquilo que nos agrada, ou seja, a vida é mais do que só o ego, só alimentar o ego, ou seja, alimentar nossas vontades, satisfazer os nossos desejos, tá? E isso de uma maneira muito abrangente, né? Por isso que Da'at está ali entre o triângulo ético e o supremo, como a gente disse no triângulo ético. Ali no triângulo ético a gente aprende em Tiferet que existe a necessidade de transcender o mundo das ilusões. A gente aprende em Geburah que precisam haver sacrifícios, e aí a gente aprende em Chesed a ter misericórdia de nós mesmos, para a gente poder então adentrar nas nossas sombras, adentrar nesse abismo com esse conhecimento de que as coisas precisam ser conciliadas, esse conhecimento de que nós somos luz e sombra ao mesmo tempo, e que precisamos abraçar esses dois e que esses dois precisam ser conciliados. Então é esse embate, né? Porque Sim. isso não é fácil de fazer, isso não é simples. Né? É verdade. Mas é isso. Bruno, deixa eu dar uma visão judaica, tá? Pessoal, claro, não tem como não falar da anatomia da alma novamente. Deixa eu pôr desse lado aqui, ó, para não atrapalhar o Bruno. Esse livro é um livro hebraico,
eu fiz um vídeo dele, acabou passando despercebido, até que a própria editora encontrou esse vídeo no meu canal e republicou esse vídeo no site deles e esse vídeo acabou bombando. Eu chamo a atenção, eu vou deixar aqui para vocês, desse lado aqui, vou deixar para vocês o link para vocês assistirem esse vídeo, muito importante, se vocês puderem inclusive adquirir o livro. Esse livro realmente transformou a minha vida e tem mudado ao longo dos últimos meses a minha forma de ver e de entender. Da'at, aqui o judeu vai tratar Da'at, conhecimento, como um templo sagrado. Inclusive ele vai comparar com a construção do próprio templo de Salomão. Então eu vou ler um pouquinho para vocês. Página 185. Quando os poderes de Hokmah e Binah são combinados, obtém-se Da'at, conhecimento, e constrói-se um santuário. Isso também pode ser realizado no nível individual. Todos são capazes de tornar-se um templo sagrado no qual o Ruach HaKodesh pode se manifestar. Aí o Bruno vai falar um pouco a respeito disso. O Rebbe Nachman ensinou o seguinte: a aquisição de Da'at é comparável à construção do templo sagrado, enquanto a ausência de Da'at corresponde à destruição. Portanto, o objetivo do homem deve ser a obtenção de Da'at, a construção de um santuário pessoal de espiritualidade onde Deus possa ser revelado. Você quer comentar um pouco, Bruno? Então, essa também é uma visão interessante de Da'at e da árvore da vida como um todo, né? O Templo de Salomão ele é muito utilizado como essa alegoria, né, de na verdade ele ser um templo, esse templo ele na verdade ser o nosso templo interior, né? E aí nos templos judaicos nessa época, né, a gente tinha o Santo do Santo, né? Ou seja, existiam locais dos templos onde era de acesso para qualquer pessoa praticar a religião. Existiam partes do templo onde só os sacerdotes podiam acessar. Existia o Santo do Santo, ou Sanctum Sanctum, né? Que é onde só o mestre, que era onde só pouquíssimas pessoas ou uma pessoa só podia acessar, né? Eles tinham essa dinâmica ou essa distribuição. E Da'at é justamente esse Santo do Santo, né? Ou seja, é a última fronteira, né? É a aquisição, é realmente a tomada de controle total de quem nós somos. E ali na raiz de quem nós somos a gente encontra o macro, né? Então a gente vai transcender o microcosmos ou microprosopos para alcançar o macroprosopos, para alcançar o nosso eu superior, o nosso Deus, né? Ou então a nossa raiz divina, onde está a nossa centelha divina, e aí realmente tomar consciência e obter o conhecimento de quem nós somos, de onde nós viemos, manifestar nossa verdadeira vontade, né? Então, essa manifestação proveniente do conhecimento, desse verdadeiro conhecimento, né? Do Santo do Santo, né? Do interior do nosso templo interior, né? Então, é essa manifestação que Da'at vai permitir. Eu tava procurando um negócio para falar aqui, mas eu acho que não é o momento ainda, por isso eu não encontrei. Vamos dar continuidade na Cabala Mística. Aqui ela vai puxar um pouquinho para trás, porque a gente está indo de trás para frente, então ela vai puxar um pouquinho para frente do que a gente está vendo. O significado da palavra Keter, como já observamos, é coroa. Hokmah significa sabedoria e Binah compreensão.
Mas pendente dessas últimas sefirot, existe uma terceira sefirá curiosa e misteriosa, que nunca é representada no hierógrafo da árvore. Trata-se da sefirá invisível Dat, conhecimento, que resulta da conjunção de Rokhma e Binah, e que atravessa o abismo. Afirma Crowley, aqui a gente falando de Aleister Crowley, né, que Da'at é uma outra dimensão das demais sefirot, constituindo o vértice de uma pirâmide cujos ângulos básicos correspondem a Keter, Rokhma e Binah. Ao meu ver, Da'at representa a ideia de compreensão e de consciência. Bruno, eu tenho comigo de que Da'at, eu tenho pra mim, tá? Eu não sei se eu tô certo, mas é uma interpretação que eu faço. Que Da'at é um conhecimento que transcende o mundo físico. A gente passa a entender o mundo espiritual e ter acesso a esse último triângulo, mas também a um outro mundo, né? Esse mundo paralelo, essa matrix, né? Vamos falar matrix para deixar um pouco mais simples aí para o pessoal entender. Esse mundo de verdade que a gente vive aquém desse mundo físico que a gente vive. O que você pode acrescentar nesse meu entendimento, nesse meu raciocínio? Não, é isso mesmo. Não dá pra gente pensar em Da'at como algo físico do mundo prático. Realmente é um estágio mais transcendente do caminho, do diagrama da árvore, né? Tanto que indo nesse caminho que a gente está falando, por exemplo, relacionando com o tarô, a gente tem o caminho que chega onde se encontra Da'at, né? É relacionado à letra Gimel, que está relacionado à sacerdotisa do tarô, né? E nos tarôs mais esotéricos a gente pega, por exemplo, o tarô de Waite, ou no próprio tarô de Crowley, a gente pega a sacerdotisa, ela está sentada no seu trono, entre dois pilares, olha só que interessante, e atrás dela a gente tem um véu. Eu tenho essa imagem num livro. Eu tenho essa. Que é Da'at. Eu tenho ela aqui. Incrível. Então é isso mesmo. E aí... Quer falar alguma coisa? Então, eu vou dar uma puxada nesse assunto. Você vai comentando, eu vou mostrar essa imagem pro pessoal que eu acho que é relevante. Tá legal, tá legal. Lê a página 44 agora, né? Continua no livro A Cabala Mística. Se recordarmos que Da'at está situada no ponto em que o abismo corta o pilar medial e que no pilar medial se localiza o caminho da flecha, o caminho que a consciência trilha quando o sensitivo se eleva para os planos, é que neste local também está Kundalini. Observaremos que em Da'at reside o segredo, tanto da geração quanto da regeneração, a chave para a manifestação de todas as coisas por meio da diferenciação em pares de opostos e da sua união num terceiro elemento. É assim que a árvore revela seus segredos aos cabalistas. Lembrando que a gente está falando da árvore da vida e a gente quando olha uma figura frontal, você vê cabeça, tronco, perna, braço, membros de frente, mas Da'at fala aqui, ó, fala a nuca, fala a coluna, né? Vai comentando aí que eu vou procurar aqui a imagem, Brunão. Exato. Porque, olha só, se a gente, esse ponto que o Sérgio mostrou, a gente tem o nosso chakra laríngeo. E como nos outros vídeos o Sérgio mesmo já fez, né, ele trouxe uma comparação da árvore com a composição energética do corpo humano e com os chakras, né? O chakra laríngeo, ele representa a quinta essência, né? O quinto elemento, ele representa a finalização do pentagrama, né? Quando a gente fala da subida da Kundalini, né, da subida dos chakras, e quando a gente fala na subida da árvore da vida, não é diferente, né? Então a gente está falando aqui da consciência final, da gente tomar realmente consciência de quem nós somos, de onde nós viemos, do que realmente é real e do que é ilusão, né, na nossa existência.
Então, por isso a arte vai estar sempre relacionada com essa parte mais mental e principalmente subconsciente, tá? Que é onde está o nosso fundamento, as nossas raízes, o nosso eu superior, né? E é onde a gente vai ter a completude do conhecimento de nós, quem nós somos, a nossa trajetória, porque no fim é isso, gente, não é a gente conhecer todos os segredos do mundo, não é para isso que a gente estuda. No fim das contas, essa trajetória ascendente, ela é o reencontro meu, subjetivo, com Deus, ou com o meu eu superior, ou com o meu Deus superior, né? Ou seja, é o autoconhecimento completo. E aí, como Crowley dizia, colocar em prática a sua verdadeira vontade, né? Chegar na consecução da grande obra. Então é disso que se trata, né? E não de soltar raio pela mão, laser pelo olho, né? É verdade. É algo mais transcendente. Bruno, E aí, pode falar. explica um pouquinho pro pessoal também o que é Kundalini, que eu ainda não entrei nesse processo mais profundo. Eu tô engatinhando ainda nesse processo mágico. E às vezes o pessoal confunde essa Kundalini aí com aquele demônio que os evangélicos costumam expulsar na igreja, né? Que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Explica pra gente o que é Kundalini de verdade. Tá. A gente tem o yoga. O yoga ele é dividido em várias escolas, né? Ou várias técnicas. E a gente tem o Tantra Yoga, ou Yoga Tantra. E o objetivo dessas práticas do Yoga Tantra é o despertar da Kundalini, tá? Que é uma serpente de fogo que ela está adormecida no nosso chakra básico e o despertar dela vai fazer com que ela suba, com que ela ascenda pela nossa coluna vertebral, ou mais especificamente pela Sushumna, que é uma nadi, né? Que é um canal por onde flui energia, um canal metafísico, tá? Ela vai subir pela nossa coluna vertebral até chegar no nosso chakra frontal, tá? Que fica entre as sobrancelhas. E aí, essa Kundalini, representando Shakti, vai encontrar Shiva no nosso chakra frontal, tá? Então, né, dentro dessa alegoria hindu, o que isso quer dizer? Shiva e Shakti representam o masculino e o feminino da consciência suprema. Então é o casamento alquímico que acontece, né? É a transcendência, né? É a união do nosso masculino com o feminino, da luz com sombra, tá? Então o despertar da Kundalini trata disso. É que é algo que a gente pode falar muito, mas basicamente é isso que a alegoria trata e é isso que a gente quer dizer. E está diretamente relacionado com o que nós estamos fazendo aqui, falando sobre a subida no diagrama da árvore da vida, tá? Que é a subida nos estados emocionais, nos estados de consciência. Isso. Eu gosto muito quando fala também desse casamento alquímico e tirar um pouco esse misticismo que se fala do alquimista transformar chumbo em ouro. E quando passou aquela novela do Flamel também, não sei se é da sua época, mas tinha uma novela que que estereotipou o Nicolas Flamel e ele explodiu com o coisa dele lá, né? O laboratório dele, choveu ouro. Isso tudo é uma grande mentira, né, cara? Na verdade, transformar o chumbo em ouro, né? O coração, a parte interna, essas emoções arraigadas, destrutivas, em coisas produtivas, em coisa boa. Não negar, não ser um negacionista, não negar que isso está aqui dentro, mas, como diz o maçom, né? Lapidar, polir, revestir a pedra de ouro, né? Esse é o verdadeiro sentido de despertar a Kundalini, de revestir o templo interior, né? De transformar a pedra filosofal, né? O grande segredo da pedra filosofal é esse: pegar uma pessoa boa e transformar ela numa pessoa melhor. Eu gosto muito dessa comparação.
Bruno, vou ler a página 51. Vai falar um pouco de novo sobre o pilar medial, né? E onde se encontra a DAT. Eu gosto muito dessa comparação. Pilar medial eleva-se através de Da'at, a Sefirá invisível, que, como já vimos, é o conhecimento. De acordo com os rabinos, a percepção ou apreensão consciente, de acordo com a terminologia psicológica. No topo desse pilar está Keter, a coroa, a raiz de todo ser. A consciência, portanto, alcança a essência espiritual de Keter por meio da compreensão de Da'at, que a faz cruzar o abismo, levando-a para a consciência transladada de Tifaret, para onde é conduzida por intermédio do sacrifício de Cristo, que rasga o véu Paroquete, em seguida para a consciência psíquica de Esod, a esfera da lua, e finalmente para a consciência cerebral e sensorial de Malkuth. Bruno, tem gente que diz que a gente nunca em vida vai conseguir transcender esse nível. O que você me fala a respeito disso? Eu acho que até comentei quando a gente falou sobre o triângulo ético, né? Que quando a gente chega em Tifaret, a gente já está entrando num estado de consciência emocional ou alcançando egrégoras que já não fazem mais parte do mundo manifesto, né? Então, a partir daí já é algo que é muito difícil da gente compreender, a gente já entra em algo muito místico, né? A gente entra em emoções e em visões de mundo, né? Em estados de consciência que para nós, no meio que a gente vive, na realidade que a gente vive, são difíceis de compreender, né? E aí, voltando mais uma vez no Yoga Tantra e na ascensão da Kundalini, a gente também vê os estudiosos dizendo isso, que muito poucas pessoas em vida conseguem fazer com que a Kundalini chegue até o chakra frontal, que ela chegue até Shiva, né? Sim. É assim, é difícil a gente dizer, porque esse caminho ele é muito subjetivo, tá? Mas eu acredito que seja possível sim, tá? Eu não digo para você que seja fácil e nem digo que seja comum, mas eu acredito que seja possível você alcançar esse estado de consciência no mundo físico, tá? Mas isso vai depender de muitos fatores, né, que eu acho que nem vem ao caso aqui. Sim. Mas eu acho que seja possível sim, mas é um caminho tortuoso, é um caminho difícil e precisa ter muita perseverança, muita certeza do que se quer, né? Mas é possível. Então, que eu assim, como eu leio e estudo religião comparada, quando eu acessei esse conhecimento de Da'at, eu falei assim, eu lendo a Bíblia e depois um pouco a Torá e também a Anatomia da Alma, pouquíssimas pessoas mesmo, cara, dá para contar nos dedos. Enoque, Melquisedeque, Abraão, Moisés, Salomão, para por aí. Talvez Elias, eu não sei se Elias, né, conseguiu esse nível, mas a gente tem três que foram transladados, né, 2 em vida e um teoricamente em morte, né, que foi Enoque e Elias, que foram transladados, e Moisés, que teve o corpo removido da terra por Deus. A gente não sabe dizer se estava vivo ou se estava morto, mas que teve o corpo removido. Então, realmente não deve ser fácil esse tipo de acesso, né? Demanda aí algum tipo de nível espiritual e comprometimento com esse amor fraternal, que deve ser uma coisa absurda, né? Praticamente deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade do próprio universo em você, né? Eu imagino que seja algo desse tipo. Exato, não. Eu acho que a descrição que você deu é
muito perfeito. Mas por isso mesmo eu acho que, por ser um caminho que foi feito para que a gente trace, né, é um conhecimento que vem até nós através de várias filosofias diferentes há milênios, é algo que a gente precisa buscar e consequentemente, algo que em algum momento a gente vai alcançar, tá? Eu não sei se Por isso eu acho que é você, possível. eu não sei se você se lembra, no vídeo passado, na nossa conversa, na verdade, no vídeo anterior, que eu falei que o mundo estava num desequilíbrio meio estranho e que era um prelúdio para uma desgraça. E de alguns dias para cá eu tenho percebido que algumas pessoas parecem que têm se movimentado para criar grupos. Eu não falo nem cristãos, né? Eu falo diversos grupos têm criado meios para de alguma maneira equilibrar através de conhecimento, de entendimento, de estudo, né? Eu acho que esse é um grande caminho. É o que a gente está tentando fazer também, né? Conscientizar as pessoas que não é a sua verdade, a verdade do Bruno, a verdade do Zé. São fragmentos, cara, são pequenos pedaços de quebra-cabeça que estão sendo juntados, estão sendo agregados. Não é só o cristão, não é só o umbandista, não é só o hermetista, ou o mago, ou seja lá o que for. Todo mundo junto, cara. Todas as pessoas que têm uma frequência vibracional alta no seu meio podem se juntar, como a gente está se juntando aqui, né? Eu costumo dizer que eu sou auto-iniciado, porque eu não tenho nenhum tipo de religião e nem prego, né? A minha religião é o conhecimento, né? A minha religião é DAT. E me reúno com você, que também tem uma profissão de fé diferente da minha, apesar de eu já ter tido da sua. E essas pessoas têm se unido, e eu acho que isso é válido, isso é importante, cara. Não estou falando de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é para enganar bobo, né? Isso não existe, cara. Existe uma união de conhecimento, de entendimento que precisa ser aplicada, né? Eu acho que esse é o verdadeiro segredo da gente se entender e fazer do mundo um lugar melhor. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Não, é isso mesmo, Sérgio, é isso mesmo. E eu acho que é assim que a gente alcança o verdadeiro conhecimento, né? E é assim que a gente alcança da arte, né? Se desprendendo do ego, se desprendendo de falsas verdades, né? De dogmas, de amarras, é que a gente consegue realmente atravessar esse véu, ou penetrar esse abismo e sair dele modificado para melhor, né? É isso. Eu acho que da arte, por não ser uma esfera estudável, porque ela é tudo e não é nada, né? Porque o que é entendimento sem conhecimento, o que é conhecimento sem entendimento e sem sabedoria? Como diria Salomão, né? É perda de tempo, né? Vaidade, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E vamos dar continuidade, a gente vai ampliando isso. Dá assunto para semana, se a gente for aprofundar realmente dentro desse assunto. Vou ler a página 70, 11º parágrafo. Date, a Sefirote invisível e misteriosa, que nunca é assinalada na árvore. Associa-se no sistema ocidental à nuca, o ponto em que a espinha encontra o crânio, o ponto no qual o desenvolvimento do cérebro a partir do mitocórdio ocorreu em nossos ancestrais primitivos. Da'at representa geralmente a consciência de outra dimensão, ou a consciência de outro nível ou plano. Demonstra essencialmente a ideia de mudança da clave. Bruno, dá pra gente falar que esse ponto é onde Deus colocou o dedo para trazer para a gente o nosso espírito, para trazer o espírito dele para dentro da gente? Eu acho que a gente pode usar esses termos, né? Vou dar um exemplo, né? Primeiro, como eu já disse, esse ponto, né?
no nosso corpo físico e dentro da estrutura dos chakras, é o ponto que representa a quinta essência. É o que completa o pentagrama, o microcosmos, né? Daí a gente já tem uma ideia da sua importância. Um outro aspecto, um outro exemplo, para quem é médium, né? Para quem incorpora espíritos ou para quem interage com espíritos de uma maneira geral, né? Falando fisiologicamente, entre aspas, da mecânica da incorporação, um dos primeiros pontos de acesso, e geralmente o primeiro ponto de acesso, de conexão entre o médium e o seu mentor espiritual, é a nuca, é o chakra laríngeo. É por onde a energia sutil entra primeiramente e é o chakra responsável pela comunicação, pelo intermédio das informações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Isso já diz muito. A gente pode linkar o cordão de prata, como quando a gente faz viagem astral, é o cordão de prata que está ali linkando o nosso corpo físico ao mundo espiritual. É mais ou menos isso que você está querendo dizer. Isso, é essa ligação que proporciona a comunicação espiritual, né? Ela acontece nesse chakra. Então, a gente pode dizer que é um chakra que já, a partir dele, a gente começa a ter essa sutilização. A gente começa a ter acesso a esse sagrado, a esse divino, a esse espiritual, né? Eu acho que a gente também pode enxergar dessa forma. Legal. A próxima página que eu vou ler agora, a 164, eu deixei marcado em bem grifado, porque quando eu li o livro, eu já adquiri um determinado entendimento disso, e agora que a gente começou a estudar mais profundamente, veio muito forte isso. Né? Eu estava procurando para falar sobre Da'at, né? Porque ela não é estudada na Cabala, então, né, tinha que achar tudo que tinha, e chegou nessa parte do livro e deu uma chacoalhada comigo de novo. Então a página 164 já é a segunda parte do livro aqui, tá? Então o conhecimento já é bem mais profundo. Se você puder explicar pra gente, eu vou agradecer. O pilar central da árvore é essencialmente o pilar da consciência, assim como os dois pilares são os pilares dos poderes ativos e passivos. Quando considerada microcosmicamente, ou seja, do ponto de vista da psicologia e não da cosmologia, Keter, a centelha divina em torno da qual se organiza o ser individualizado, deve ser encarada antes como o núcleo da consciência do que como a própria consciência. Da'at, a Sefirá invisível, é também o pilar central, embora falando estritamente, ela permaneça sempre a um plano diferente daquele em que a árvore está sendo considerada. Por exemplo, como no momento estamos considerando a árvore microcosmicamente, Da'at seria o ponto de contato com o macrocosmo, e só com Tifaret que alcançamos a consciência claramente definida e individualizada. O que a John Fortin está querendo dizer aqui? Ela pegou o pilar, Da'at está aqui em cima, mas ela também é o pilar. Então, é um nível de consciência microcósmico que nos liga ao macro. Então, conhecimento mais completo, desde cima até embaixo. Representa todo o pilar. O que você pode falar a esse respeito? Que é muito profundo isso, cara. É o tudo e é o nada, né? O todo em tudo, né? Como diria os cabalistas aí, né? Os magos herméticos. É o todo em tudo. Exato. O universo mental, né? Do hermetismo. O universo é mente, né? Então vamos lá. Primeiro, acho interessante só pontuar a visão estritamente judaica, mais ortodoxa, né, da árvore da vida. Primeiro que assim, esse diagrama da árvore da vida, nós já falamos sobre isso,
ele é uma invenção, entre aspas, que surgiu aí na Idade Média pelos alquimistas, surgiu nas ordens iniciáticas, né? Por isso já é um diagrama que vem com associações astrológicas, cabalísticas, herméticas, né, com tarô e aí por diante. E aí eles têm uma concepção única de Da'at por causa disso, né? Da'at tem um papel específico na árvore da vida, nesse diagrama da árvore da vida por isso. Mas no Sefer Yetzirah, no Zohar, a gente vê que todas as sefirós elas existem dentro de nós e na criação ao mesmo tempo. Não tem essa separação. Todos esses sentimentos, esses estados de consciência e de emoção, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E Da'at permeia tudo isso porque Da'at é o conhecimento. Então Da'at ela está em todas as sefirot, né? Essa é talvez a parte mais complexa. Ela está em toda a árvore. Por isso ela é invisível, entre aspas, porque então assim, porque ela está em outro plano. Não é exatamente isso, pelo menos não de uma maneira mais ortodoxa, né? E sim, ela está em tudo e ela está em todas as sefirós ao mesmo tempo. Porque sem o conhecimento a gente não entende nenhuma das outras sefirot. Tá? Então é mais ou menos isso. Então ela tá, não que ela esteja num outro plano, mas sim que ela esteja em tudo, ela permeia tudo, né? É algo imprescindível para que a gente trace o caminho. E a John Fortune, ela traz um conceito em outro livro dela que chama Preparação e Trabalho do Iniciado, onde ela traz dois caminhos para o estudante de esoterismo, espiritualidade, magia, que é o caminho da serpente e o caminho da flecha, né? Ou seja, o caminho do ocultista, que é o caminho da serpente, que passa pelos caminhos, que vai trançando a árvore da vida, né? Passando pela sefirós até Keter, e o caminho da flecha, que percorre apenas o pilar do meio, que é o caminho do místico. É o caminho daquele que realmente se desliga de tudo aquilo que é manifesto, de tudo aquilo que alimenta o ego, ele se aparta disso e se torna aquilo que o Sérgio tinha dito, um canal para a obra de Deus, para a obra divina ou para a energia universal. É o que a gente tenta fazer um pouquinho, mais ou menos. A gente ainda dá uma pegadinha toca uns atabaques de vez em quando, né? Mas é isso. Né? Então, eu acho que é disso que a John Fortune fala, né? Por isso que a gente tem a Litífaret, que é a consciência de que nós somos apenas uma fração desse todo, dessa verdade, que a gente precisa alcançar uma transcendência, que a gente precisa se sutilizar, né? A gente entende isso em Tiferet, aí a gente chega em Da'at, aí a gente consegue penetrar nesse abismo de Da'at, agora já falando esotericamente, porque a gente entende que a gente precisa, porque a gente entende que a gente precisa abraçar todos esses âmbitos da nossa realidade, de quem nós somos, para poder chegar na raiz da consciência, que é Keter, que é o primeiro conceito manifesto, né? A raiz do pensamento, que é o início da mente, que está no subconsciente, que está no fundamento, que está no mar do inconsciente, né? Sim. É isso. Lembrando também para a audiência que a gente não está falando de ocultismo. A gente está falando em se tornar pessoas melhores, em pegar a pedra bruta, lapidar, polir e revestir de ouro. Serve para o cristão, serve para o ateu, serve para o umbandista, serve para o feiticeiro, serve para a bruxa, serve para qualquer pessoa que de uma maneira ou outra queira encontrar Deus. É sim a realização, é sim o cálice sagrado, é a pedra filosofal, é a estatura do varão perfeito, é a grande obra, é Kundalini, é tudo isso e mais um pouco. É conhecimento, é autoconhecimento, é entendimento, é saber que a sua verdade não é absoluta e nunca vai ser, por mais que você saiba, como diria
como diria Sócrates, se não me engano, só sei que nada sei, sempre, até o último dia, porque aí a gente vai atravessar um outro véu de conhecimento, que a morte é só uma transição, ela não é o fim de nada, talvez ela seja o fim desse corpo físico que a gente acha que é nosso, mas que na verdade não é. A gente é mais a gente é mais ocultista do que parece, porque nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então, na verdade, nós somos mesmo fantasma. Eu gosto de fazer essa comparação, o povo, depois os caras me esculacham, Bruno. Você precisa ver o que o nego me fala depois. Bruno, eu separei aqui a última parte, né, para falar de Da'at. Página 239, já está final, né? Final do livro já está na parte 77. A posição de Malkuth na base do pilar do equilíbrio a coloca na linha direita da descida do poder que provém de Keter. Transmuda-se em Da'at, a Sefirah invisível, e passa aos planos da forma via Tifaret. Esse é o caminho da consciência, ao passo que os dois pilares laterais são caminhos da função, mas os dois pilares laterais também convergem para Malkuth via o 31º e o 29º caminho. Consequentemente, tudo termina em Malkuth. Aqui a Dion está explicando do pentagrama invertido da árvore. Você sabia disso? Eu descobri isso em outro livro, cara. Eu não sabia. Que isso aqui forma um pentagrama. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Sim. Aqui, pessoal. A junção dessas 4 com essa aqui, essas duas de cima e as outras duas de cima formam um pentagrama apontando para baixo, e Da'at é quem faz a ligação desse pentagrama. Então não tem nada a ver com satanismo, com nada que possa preocupar aí as pessoas em achar que é alguma coisa do capeta ou nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com caminhos de ligação que trazem Deus para o homem. Porque essa Sefirah aqui é inatingível. Ela é chamada de coroa, é Keter. A gente em vida não vai vislumbrar essa Sefirah. O Bruno vai falar um pouco a respeito disso. É isso mesmo. Essas posições de pentagrama, o pentagrama ele é uma representação do microcosmos, de quem nós somos, né? Então, ele invertido ou não, ele invertido, ele tem um significado. Quando a gente fala de quintessência, quando a gente fala de equilíbrio e de domínio sobre si mesmo, né? E quando ele está normal, ele tem uma outra perspectiva. Mas como a gente disse nos primeiros vídeos, né? Esse diagrama da árvore ele pode ser visto e trabalhado tanto de maneira ascendente, como nós estamos fazendo aqui nessa série, quanto descendente. E aí depende do seu objetivo, depende do que você está fazendo, né? Mas os dois caminhos existem, né? Ela é percorrida dos dois jeitos, a árvore da vida. Depende da situação e do objetivo, né? E aí Keter é a coroa porque você vê que a coroa, obviamente, ela não faz parte do nosso corpo. Ela é algo que vem de cima, ela não faz parte do corpo. Ela vai vir e ficar sobre a nossa cabeça. A coroa, ela simbolicamente, ela é a culminância do estudo, é o final do estudo. Então a gente é coroado com o conhecimento. O conhecimento nos coroa, né? Então é a coroação de que nós alcançamos o nosso objetivo, a nossa trajetória, né? E
que essa culminância, ela muito provavelmente não é alcançada, essa culminância, a verdadeira, ela não é alcançada nesse mundo, no mundo físico, né, em vida, porque mas aí eu já estou falando da minha visão das coisas, tá? A gente vai alcançar isso quando a gente estiver em outras formas, quando a gente estiver em outros planos de existência, porque ali também a vida continua. Sim. E ali a gente continua o nosso caminho, mas de uma maneira diferente, quando não houver mais a necessidade da gente utilizar esse veículo manifesto. Então, eu vejo dessa forma. Na verdade, a gente concorda nisso, Bruno, por questão do seguinte, falando novamente de religião comparada. Toda religião espera um porvir. Em toda religião existe algum tipo de manifestação física para que haja uma manifestação espiritual. Eu vou falar disso. Cara, eu tô com um livro emprestado para um amigo, também se chama Bruno, é o meu tatuador, o Bruno Vital. Tá há bastante tempo com ele, eu tô com muita vontade de fazer um vídeo a respeito desse livro. O livro dos mortos do Antigo Egito. As pessoas às vezes assustam quando fala desse livro, mas esse livro fala muito mais de vida do que de morte. Como você ter uma boa vida, boas ações, plantar para colher no porvir. A coroa que vai ser colocada na nossa cabeça é de acordo com a vida que a gente teve, que a gente levou. Né? A gente vai ser coroado ou não, a gente vai receber, conforme diz os cristãos, nós vamos receber os diademas ou não, né? A coroa vai ser ornamentada ou não, então depende. O livro tibetano dos mortos também fala disso, eu tenho ele aqui e a gente também vai falar a respeito disso mais pra frente. Se você quiser participar comigo, viu, Bruno, falar a respeito um pouco dos livros dos mortos, também fala muito, né, sobre isso que a gente fala. E eu gosto de fazer essa comparação, cara. Os vikings, né, o povo nórdico, né, esperavam por vir, esperava as valquírias, esperava lá né, o céu, né. Os judeus esperam, né, a vinda do Messias como um rei, né, um mundo do porvir, ser coroado. O cristão espera ser coroado, né, os 24 anciões, né, que depositam as coroas ali, as suas coroas diante do trono, e tantas outras, cara, dá pra falar de todas, né? O hindu, todos, cara, eu acho que qual que não espera, né? Um mundo elevado, um mundo do porvir, esse mundo de Dhat, né? Do conhecimento, de outra esfera, né? Lembrando também que a gente, depois da coroa, ainda temos 3 planos, né? Ein Sof, Sof e depois um outro, eu acabo não lembrando. É muita informação, cara, eu não decoro tudo isso. Eu leio tudo. Ein Sof e Ein Sof Haur. É muita coisa. De baixo para cima, né? Vamos. Ein Sof Haur, Ein Sof e Ain, né? Você tá coberto de razão. Bruno, próximo vídeo, Triângulo Supremo. A gente vai ter que se superar, porque a gente ainda não vive isso. Vai ser complicado. Bruno, deixa seu recado aí pro pessoal, chama o pessoal para se inscrever no seu canal, chama o pessoal para assistir, tem muita coisa boa no seu canal. Você também fala de livro, você dá ótimas dicas de livro. Deixa aí também o Libernu e o Psiconauta pro pessoal ler, que eu assisti de novo o vídeo, eu vou comprar o livro, assistir de novo o vídeo. Fala um pouquinho aí. Isso, bom, o pessoal que assistiu o Sérgio e quem está chegando agora nesse mundo aí, de qualquer maneira, eu convido a conhecer o meu canal, o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube, onde eu falo sobre esses mesmos assuntos, sobre espiritualidade, esoterismo, sobre transcendência, né? E o pessoal que está assistindo esse vídeo através do meu canal, que ainda não conhece o projeto do Sérgio, por favor, não percam mais tempo, porque é um projeto muito edificante.
eu acredito muito também, né? Por isso que Obrigado. estamos nessa parceria. E é Obrigado. isso. Obrigado. Lembrando também a minha audiência, vocês que sempre me perguntam se eu vou dar curso, se eu vou vender alguma coisa, se eu estou fazendo livro, se eu estou lendo tarô. A resposta é não, tá? Nesse momento, eu indico o Bruno para leitura de tarô. As leituras dele são muito assertivas. Eu acompanho ele semanalmente, né, na leitura de tarô semanal. Ele faz uma leitura bem abrangente. Na verdade é uma leitura de mundo, tá? Mas que serve pra caramba. Também tem a semana astrológica, né, Bruno? Que você faz as previsões para todos os signos. Pra mim, às vezes não bate, eu sou meio do contra, né? Eu sou de escorpião, eu sou meio do contra. O bagulho às vezes não dá muito certo. Mas as leituras de tarô são bem assertivas, sim. Pessoal, procura o Bruno. O Bruno também tem apostilas, bem legal, tudo muito bem feitinho, bem organizado, as ideias bem organizadas. Entre o Aie e o Orum. Brunão, vou me despedindo, pedindo pro pessoal, comente, compartilhe, entre em contato com o Bruno através do telefone e do e-mail. Se você quiser participar do canal do Bruno, vai lá, entre em contato com o Bruno. O Bruno também aceita apoio, aceita Pix também, né, Bruno? Eu ainda não estou aceitando Pix, cara. Eu estou aceitando apoio, o pessoal pode me ajudar aí, se quiser aparecer com produto, com alguma coisa, pode vir que vai ser muito bem recebido. Entre em contato com o Bruno através do e-mail, através dos telefones. Para mim você pode enviar um e-mail ou me adicionar no Facebook. Eu respondo todo mundo. O Bruno também tem um cuidado, tem um grande carinho com a audiência dele. Eu sempre vejo ele respondendo o pessoal. As perguntas mais pertinentes ele está sempre respondendo. Por hora, pessoal, meu joinha para vocês, tá bom? Muito obrigado novamente. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço.